Por que as carteiras de ações não são o melhor lugar para você multiplicar o seu capital no mercado financeiro? Sou Douglas Niemeyer, ajudo investidores a ser mais lucrativos no mercado financeiro. Então, olha só, primeira coisa, como você pode fazer para multiplicar o seu capital sem ser com carteiras de ações? Eu vou mostrar no final desse vídeo uma forma muito mais eficiente de você multiplicar o seu capital do que usando carteiras de ações. E eu vou trazer aqui 3 pontos importantes que, se você já investe, você talvez nem se dê conta desses problemas, tá? Eu vou trazer 3 pontos aqui que para mim são pontos cruciais para que o investidor entenda por que as carteiras de ações não são a forma mais eficiente de multiplicar o seu capital. Então, primeiro ponto, olha só, quando você compra uma ação, primeira coisa, você não tem controle sobre o que vai acontecer com essa ação. Como assim? Se você compra uma ação por R$ 20, por exemplo, e essa ação começa a cair, você não tem controle nenhum sobre aquilo. Então, se você colocou lá R$ 10.000, por exemplo, em uma ação e essa ação caiu 20%, você perdeu aí 20% do seu capital que você colocou lá nesse investimento. Normalmente, as carteiras de ações, quando você compra uma ação, você tem aquela ideia de se tornar sócio daquela empresa. Só que não tem como você saber se aquela empresa que você comprou, ela pode estar muito boa hoje, pode estar legal hoje, mas daqui a 2, 3, 4 anos, provavelmente ou possivelmente, aquela empresa pode vir a não ser mais uma empresa tão boa quanto ela é hoje. Então, isso acaba tornando o investimento naquela modalidade de carteira de ações, de você simplesmente comprar uma ação, uma forma não tão eficiente de você conseguir multiplicar o seu capital. Veja, se você não tem como sair de um investimento ruim, que se tornou ruim ao passar do tempo, né, ou você sai daquele investimento e assume um prejuízo muitas vezes muito maior do que aquele que você gostaria de assumir antes mesmo de você ter entrado, você simplesmente fica ali na esperança de que aquela ação volte a subir. Então, esse é um ponto que para mim talvez seja o ponto mais importante de por que eu não faço isso. Eu fiz isso há muitos anos atrás e eu passei a não fazer mais isso, eu passei a não ter mais carteira de ações. Eu vou falar no final aqui como que eu faço efetivamente hoje para conseguir ter uma eficiência muito maior do que carteiras de ações investindo no meu capital. Então, esse é o primeiro ponto, não temos controle sobre se o preço daquela ação que você comprou vai se valorizar com o passar do tempo. E é uma utopia a gente imaginar que uma ação simplesmente vai subir, né? O mercado vai subir porque ele deve alguma coisa para você. Eu ouço isso muito, né? O mercado, ele simplesmente sobe com o passar do tempo e as ações elas vão se valorizar. Se a empresa for uma empresa que se mantiver perene, ela vai ter altos e baixos, altos e baixos. Mas veja, a gente tem inúmeros exemplos de empresas que passaram por períodos de alta e depois passaram por longos anos de quedas e muitas vezes sequer conseguiram recuperar o preço que elas chegaram a bater em determinado momento histórico. E se você é um investidor que deu o azar de comprar uma ação no seu topo histórico e ela desvalorizou ali daquele ponto até o preço atual 30, 40, 50%, você acaba se tornando ali, você acaba ficando no prejuízo naquele ponto. Então, esse é o primeiro ponto, talvez o mais importante de todos. Os dividendos, né? Muita gente investe pensando em dividendos. Então, aquele investidor que vai lá e compra uma carteira de ações para dividendos no futuro, né? Então, ele vai ali colocando dinheiro todos os meses e ele espera receber ali um dividendo. Normalmente o dividendo ele é pago sobre o lucro da empresa, né? Então, se a empresa tiver lucro, ela vai te pagar uma parte daquele lucro com forma de dividendos. Só que tem um ponto aqui que talvez você não saiba. Se você tiver uma ação que você pagou R$ 10 e agora ela vale R$ 8 e o dividendo for de 10% ao ano, você vai receber sobre o valor atual da ação. Então, preste muita atenção nisso. Se você pagou R$ 10 e a ação custa R$ 8 hoje, você vai receber em cima do preço atual da ação. Então, sempre leve em consideração isso. Ah, mas Douglas, eu vou reinvestir o dividendo porque aí posso comprar mais ações. Veja, se você é um investidor que quer fazer isso para que você acumule mais ações, você pode fazer isso. Eu não estou dizendo que isso não vai fazer com que você
ganhe dinheiro com o passar dos anos. Só que isso demora muito mais tempo do que se você fizer o que eu vou falar no final desse vídeo, que é justamente você ter uma forma mais ativa. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Então, o ponto é, o dividendo, ele não só é pago sobre o preço atual da ação, como não existe garantia de que a empresa vai continuar pagando dividendos. Então, pode acontecer muito bem de você ter uma empresa na sua carteira e, com o passar do tempo, aquela empresa não passar mais a pagar dividendos, principalmente se você investe só no Brasil. Né? Se você investe só no Brasil, você tem aí um grande perigo também de uma empresa passar de um ano para outro não pagando mais dividendos, porque a empresa está passando por um momento de dificuldade. E esse momento de dificuldade muitas vezes pode ser um período longo e aí você fica sem receber dividendos, né? A gente tem aqui no Brasil um caso de Itaúsa, né? Que está acontecendo aí. Ela paga uma mixaria de dividendos e há pouco tempo atrás ela era aí a queridinha do mercado e todas as casas de análises falavam para que os investidores comprassem Itaúsa. E aí, quem está com um caminhão de Itaúsa nas costas agora, simplesmente a empresa não valorizou, não pagou dividendos e aquela ideia de que você acumular ações é uma grande maravilha para você receber mais dividendos, ela começa a não se mostrar mais tão lucrativa. Então veja, o dividendo, ele é uma das formas de você ser remunerado pelo dinheiro que você coloca numa ação, só que não é a única e não é a forma mais eficiente. Então, tome cuidado com essa ideia, porque como o tempo ele é um aliado na construção de quantidade de ações para você conseguir ganhar dividendos, muitas vezes você, depois de 3, 4, 5 anos, você pode começar a ver que aquela decisão de colocar aquele papel no seu portfólio não foi a melhor decisão, porque a empresa vem se deteriorando com o passar do tempo. Ah, Douglas, mas aí eu vou trocar de empresa. Só que veja, você tem um custo de oportunidade aí no meio desse período. Então, não adianta você pensar, pô, Douglas, mas eu vou fazer isso ao longo dos anos, eu vou fazendo esse gerenciamento. Eu tenho muito amigo que simplesmente tem um monte de ação na carteira que ela não paga dividendos ou ela paga 5% ao ano de dividendo e a ação, o preço que ele pagou até o preço que ela está hoje, ela vale aí menos de 50% do que o cara pagou. Então você corre muito mais riscos se você fizer isso dessa forma. E o terceiro ponto aqui que eu trago é você atingir a sua independência financeira. Vamos colocar aqui uma ideia de um rendimento médio de R$10.000 ao mês, tá? Fiz um exemplo aqui. Para que você tenha um rendimento médio, considerando dividendos, né, você precisaria ter um capital aproximado de R$2 milhões alocados em ações aí que vão te pagar em média 8% ao ano de dividendos. Esse montante de capital, ele não é fácil de ser acumulado. Tá? Primeira coisa, se você é o cara que acumula ações, vou acumular ações, quanto capital, quanto tempo você precisa para acumular R$2 milhões? É muito tempo, tá? É muito tempo. Principalmente se você for um cara que vai comprando todos os meses, ali pega parte do seu salário, você coloca e tal. Tem pessoas que levam muitas vezes a vida toda para acumular R$2 milhões para efetivamente conseguir 8, 9, 10% ao ano aí para ter uma média aí de R$10 mil por mês de dividendos. Então, o que acontece? Quando você precisa ter um grande capital exposto no mercado para você estar comprado, né? Você está comprado em ações. Tem um outro ponto que é um ponto cego. Quando você tem R$2 milhões de reais e você está alocado no mercado, está comprado em ações, você simplesmente está exposto o tempo todo a um possível crash. O que é isso? Douglas, eu tenho uma carteira diversificada aqui, eu tenho R$2 milhões aqui, mas eu tenho aqui um pouco em renda fixa, eu tenho um pouco em carteira de ações, eu tenho um pouco não sei aonde. Se você é um cara que tem R$2 milhões e você está com esse investimento de forma extremamente conservadora, você não consegue fazer R$10 mil por mês. Por quê? Você tem renda fixa, ela não vai te pagar todos os meses, você tem fundos que não repassam os rendimentos do fundo, você tem as ações em específico lá, falando em dividendos.
se você está comprado nessas ações e acontece um crash, como a gente viu aí em 2020, por exemplo, você tem empresas que caem 50%, 60%. Ah, Douglas, mas é a oportunidade para que eu possa comprar mais. Mas se você está num ponto da sua vida, como é o meu caso, de tirar dinheiro do mercado financeiro, você precisa tirar dinheiro do mercado financeiro para pagar suas contas, tá? Se você quer fazer isso, você não pode se dar o luxo de perder 50% do seu capital numa queda. Ah, Douglas, mas o mercado volta. O índice volta, mas as ações que compõem o índice não. Agora presta bem atenção aqui que esse é o ponto que talvez você não saiba. Se você tem uma carteira de ações e essa carteira de ações tem ações de empresas específicas, seja lá Magazine Luiza, tem ações de varejo, você tem ações de construção, você tem um monte de coisa lá. Quando acontece um fato, como foi o que aconteceu em 2020 do Covid, aquele negócio cai, despenca e, veja bem, preste muita atenção nisso, é as empresas que compõem esse índice. Se você está comprado nessas empresas e alguma dessas empresas não consegue se recuperar e quebra, o seu capital que está ali vira pó, né? Ou vira próximo disso. Né? Ou seja, se você pega lá uma Cielo, uma Magazine Luiza, por exemplo, né, que recentemente aí, a gente está falando dos últimos 2 anos, ela caiu aí mais de 90%, e você está comprado nela, você tem uma queda de 90% do capital que você tinha alocado. Ah, Douglas, mas eu tenho um capital diversificado. Não é suficiente para que você consiga fazer uma renda de 10 mil reais, por exemplo, e a ponto de você ter uma diversificação extrema. Então veja, tome muito cuidado com essa ideia de estar sempre comprado no mercado. Por quê? Se você precisa ter uma previsibilidade de fazer uma retirada ali mensal ou semestral, como eu gosto de fazer a cada 6 meses, tirar o lucro do mercado, simplesmente você não está seguro. Então, o ponto é, se você está comprado em 2 milhões de reais, por exemplo, e você tem uma queda de um crash e as ações que você tem na carteira, se todas elas forem empresas perenes, não sei o que, você der a sorte de nenhuma empresa quebrar, show de bola. O problema é quando você tem empresas que não se recuperam depois de um crash. Ah, Douglas, como que eu faço então? Bom, eu vou falar aqui depois, no final, a forma como eu gosto de trabalhar e a forma como eu acho mais eficiente, muito mais segura de você fazer dinheiro, de multiplicar o seu capital, tá? Então, o ponto é, tome muito cuidado com a ideia de estar sempre posicionado no mercado. Tenho amigos, muitos amigos que são traders, são investidores extremamente profissionais de muitos anos de mercado que não têm carteiras de ações. Eu achei que fosse o único, né? Eu achei que eu fosse uma das poucas pessoas que não tem carteira de ações e nesse universo de mercado financeiro, conversa com um, conversa com outro, muitos extremamente, são caras que têm casas de análise, que têm um monte de influência no mercado financeiro, não tem carteiras de ações, porque acham extremamente arriscado você estar sempre posicionado no mercado. Então, o ponto é, tenha formas mais eficientes de se posicionar para você conseguir multiplicar o seu capital. Eu vou falar disso agora. Então, como que eu gosto de trabalhar? Primeira coisa, eu sou um investidor que tem um perfil ativo no mercado. O que é ter um perfil ativo no mercado? Eu coloco e tiro o meu capital do mercado conforme as oportunidades aparecem. Como assim, Douglas? Eu sou uma pessoa que opera o mercado, sou um swing trader. Para quem não sabe, swing trader é aquele cara que pega o seu capital, coloca ele nas oportunidades que o mercado mostra todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E quando o mercado não tem oportunidade nenhuma, eu estou fora do mercado. E aí mora sempre o ponto, que é o seguinte: se o mercado ele não tem oportunidade, por que eu vou estar com o meu dinheiro exposto a riscos, sendo que o mercado, sabe aquela história, o mar não está para peixe? Se o mar não está para peixe, eu simplesmente não vou jogar minha rede. Esse é o ponto. Pô, Douglas, mas como assim? Bom, tem uma série de vantagens, tá? Eu vou trazer só a vantagem para você ter uma ideia do financeiro aqui, tá? Se eu sou um cara que quero buscar 10 mil reais no mercado e eu sou um cara que, no meu caso, busco as operações, busco as oportunidades e
desses 10 mil reais, só para você ter uma ideia, que eu preciso ter 400 mil reais para fazer o mesmo financeiro, presta atenção nisso, 400 mil reais eu preciso para fazer o mesmo financeiro de uma carteira de ações, como foi o exemplo onde eu precisei ter 2 milhões de reais para que eu tenha 10 mil reais de rendimentos por mês, né? Isso dá uma média de 5% ao mês, o que para um swing trader, um profissional, uma pessoa, não precisa nem ser profissional, uma pessoa que esteja ali começando no mercado e ela tem ali um mínimo de interesse em conseguir entender um modelo operacional para conseguir entrar no mercado e fazer as operações, ela vai conseguir fazer entre 5% e 8% ao mês. É uma possibilidade extremamente viável, tá? Tem meses que ela vai fazer um pouco mais, tem meses que vai fazer um pouco menos, mas uma expectativa num ano inteiro ela vai buscar aí entre 40% e 60% do seu capital operacional e vai conseguir fazer uma média aí de 5% ao mês, tá? E isso é extremamente mais eficiente do que você estar 100% do tempo comprado no mercado. Por quê? Se o mercado não está para peixe, você fica de fora do mercado. E aí é que mora justamente as grandes oportunidades. Então você vê, por exemplo, no Covid, muita gente teve um prejuízo gigantesco, perdeu um monte de dinheiro, enquanto outras pessoas ganharam muito dinheiro, porque estavam de olho nas oportunidades. Então veja, o mercado, você não precisa operar somente comprado, você pode operar vendido, que é justamente a ideia de você apostar na queda do mercado. Então, a gente fala muito aqui justamente na forma de você ser um investidor que consegue fazer o seu capital crescer de forma eficiente. E para que você faça o seu capital crescer de forma eficiente, você precisa simplesmente conseguir aproveitar as oportunidades. E as oportunidades, elas existem todo santo dia, existem as oportunidades. Então, quando você olha para o mercado e você vê que você precisa com muito menos capital, você pode com muito menos capital fazer o mesmo valor financeiro que 2 milhões fariam, você precisa ter apenas 400 mil, mas vamos falar aqui de números mais voltados para a nossa realidade. 40 mil reais, por exemplo, faz o mesmo resultado financeiro do que 200 mil reais. Olha a diferença. Olha a diferença. Essa é a grande questão de você conseguir fazer mais dinheiro com pouco dinheiro. E muitas vezes o investidor negligencia esse fato de poder, com pouco dinheiro, fazer mais dinheiro. E aí esse dinheiro vai sendo gerado, ele vai retroalimentando o seu sistema, vai retroalimentando ali a sua caixa de dinheiro e essa caixa de dinheiro vai trabalhando para ela. E isso faz com que você consiga ter um resultado muito mais eficiente, você consiga atingir uma rentabilidade, atingir um capital financeiro muito mais rápido do que se você tivesse aí todos os meses comprando ações e colocando dinheiro no mercado e estando sempre exposto. Então, essa é a forma como eu gosto de investir o meu dinheiro, é a forma como eu gosto de operar o meu capital, encontrando as oportunidades e aí sim alocando ele conforme as oportunidades vão aparecendo. E é a forma como eu sugiro para que você também possa estudar e possa aperfeiçoar a sua forma de olhar o mercado e a forma de você também se tornar um investidor muito mais eficiente do que simplesmente você comprar ações por longo prazo achando que o longo prazo te deve alguma coisa.